Começar de novo. E aí, gente, André Machado na comunicação visual. Também não, mexi, peraí. E aí, gente, André Machado na comunicação visual. Gente, eu sou o André, fundador do grupo André do Acrílico. A gente atua há mais de 11 anos em comunicação visual, tá certo? E hoje eu vou trazer uma placa para vocês de acrílico com várias camadas de acrílicos diferentes, tá certo? Então, fica ligado aí. O conteúdo tá muito rico em detalhes, tá bom? Então, vamos começar. Gente, a primeira coisa que nós vamos falar aqui agora, nesse minuto, é do perfil que nós estamos utilizando aí. Nosso especialista Breno está cortando aí, ó. Esse acrílico que nós estamos usando é o acrílico de 2,4 milímetros. É o ideal para fazer perfil, tá bom? O perfil, no caso aí, é a lateral da placa, tá certo? Como vocês estão vendo aí, gente, ó. Aí nós já temos aí 3 cores de acrílico, tá? Que foi recortado no laser. Agora nós vamos montar ele, certo? Como vocês sabem, a cola que a gente vai utilizar aí é a cola S320. Eu vou deixar aqui na tela. Nós usamos a cola S320. Qual o motivo de usar essa cola? Porque ela tem uma aderência muito rápida, tá certo? Então, ela cola instantaneamente, tá? Por isso que a gente utiliza a S320. Apesar de manchar, mas nessa colagem a gente utiliza ela, tá certo? Pronto, nós estamos fazendo a montagem. Cada peça dessa a gente fez um recorte, a gente fez uma marcação para poder depois a gente fazer essa colagem. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês verem como é que a gente faz o corte dessa placa inteira, tá certo? Aí nós vamos começar a fazer a montagem do perfil. Não esquecendo que na hora da gente montar o perfil, tem que ter o lixamento. Por quê? Para poder não correr risco de soltar esse perfil da placa, tá certo? Nesse caso ele está começando a colagem, tá certo? A gente utiliza a mesma cola S320 porque a aderência é mais rápida. Eu vou deixar aqui na tela a cola que a gente usa, tá certo? A gente está colocando o perfil, na realidade o corte, para o lado de cima, tá certo, gente? É para poder a gente as pessoas não veem essa emenda. Então, gente, aí ele já está fazendo a emenda, tá certo? Então, quando ele faz essa emenda, ele tem que colocar agora um suportezinho aí para poder garantir que não vai soltar esse perfil aí, tá certo? Vocês estão vendo aí, ele está usando um acrílico transparente para poder fazer esse fechamento. Pronto, agora ele vai montar o branco. O perfil aqui ele já terminou. Gente, deixa eu explicar uma coisa. O perfil de 2.4 ele é ideal porque eu não posso usar 2 porque ele é muito fino. E na hora da colagem ele pode soltar com facilidade, tá certo? O de 3 ele é muito duro. Então, o ideal é de 2.4, porque ele tanto adere bem na colagem, como ele também tem uma flexibilidade melhor na hora que você coloca a temperatura, tá certo? Agora aqui a gente está montando a terceira parte, né, da cor, isso é uma cor branca. Geralmente a gente trabalha com 4 milímetros, quando a placa é muito grande. Essa placa aí ela tem 1,20 m de diâmetro, tá certo? Então, esse espaçamento para as colagens a gente usa 4 milímetros. Esse espaçamento aqui, gente, ó, eu uso 4 milímetros para colagem. Por quê? Porque a cola adere bem, não tem risco de soltar, tá bom?
Aqui, gente, é outra camada agora. Essa camada aqui é a camada marrom, tá certo? Que vai segurar outra cor, tá certo? Como vocês estão vendo, vocês vão já saber por que é feito esses vazamentos, tá certo? Porque o resultado final é onde vocês vão saber por que a gente faz uma placa dessa toda vazada. Geralmente as pessoas fazem de adesivo, tá? Mas o adesivo acaba muito rápido e não dá essa qualidade e beleza que dá com o acrílico, tá certo? Com certeza dá mais trabalho, mas o serviço fica diferenciado, tá? Aí a gente terminou de colar o marrom, agora a gente tem que tirar toda a película para poder a gente fazer a colagem da outra cor. Essa colagem agora é do laranja, tá certo? No caso, é a quinta colagem agora que nós estamos fazendo. Olha a quantidade de cores, gente. Até a gente chegar nessa finalização aí, a gente tem muito trabalho, mas no final a qualidade não tem igual. Aí é uma segunda colagem, você cola primeiro por cima e depois você vira ela para poder dar um reforço na colagem. Estamos sempre usando a cola S320, tá bom? É um trabalho de paciência, de amor, qualidade para poder realmente ter diferencial, tá certo? Vocês estão vendo aí que essa parte laranja ela tá toda vazada, ó. Agora nós estamos colando os nomes, né? Nesse caso aí a gente optou por fazer a letra por dentro do acrílico, tá certo? Para poder dar mais qualidade na letra. A dimensão da letra ela fica melhor, tá certo? Do que colado por cima. Toda vida você tem que colar e no final você sempre tem que dar um reforço. Sempre. O diferencial de você fazer uma placa dessa é porque você tem como ganhar da concorrência. Essa placa, a gente fez 5 placas dessas aí. A gente ganhou a concorrência para fazer, porque eu mostrei o trabalho de outro cliente e essa cliente ela quis fazer com a gente e não com outro fornecedor. Por causa desse diferencial aí, tá certo, gente? Por isso que é importante você ter esse diferencial, essa habilidade, né? De fazer, não fazer uma placa só de acrílico, mas fazer uma placa de alta qualidade e excelência. Aí outra camada agora, tá certo? Estamos quase chegando no final. Agora estamos trabalhando aí nos miolos das letras. Sempre trabalhando, conferindo se a colagem foi feita direitinho, se os plásticos foram removidos, né? Porque os plásticos, às vezes quando você cola, ele até cola, mas com pouco tempo ele solta, se você colar junto com a proteção. Pronto, aqui nós estamos na parte do fundo da placa, tá? Aqui vocês podem ver que nós estamos utilizando aqui o módulo de LED com lente, tá certo? Para poder dar qualidade na placa. E eu vou já explicar um pouco da altura da placa que foi feita aqui, tá certo?
A gente trabalha com esse módulo de lente porque a expansão da luminosidade dele é de 90 graus. Diferente de outros tipos de LED, que ele só ilumina 45 graus. Então, por isso que a gente utiliza esse tipo de LED. Ele não mancha a placa, tá certo? Ele fica uma iluminação uniforme. Vocês vão já ver o resultado. Aqui, gente, pegou mais de 100 LEDs, tá certo? Então, a gente tem que fazer no mínimo umas 4 saídas para poder a gente colocar na fonte, para poder ter a luminosidade uniforme, tá certo? Aí, ó, módulo de lente, ó. Esse fundo aí que a gente trabalhou é um fundo de ACM, tá certo? E aqui agora o nosso especialista está trabalhando no jampeamento para poder começar a ligação dos módulos. Outra coisa também importante é você colar todos esses LEDs aí, tá certo? Com cola instantânea, para poder ele não soltar com o tempo. Se você não colar, se você for depender só da fita que vem nele, ele não aguenta, ele não resiste ao tempo. Os LEDs caem. Essa solda aí é aquela solda estânio que a gente está utilizando para poder soldar os fios. Tem gente que não solda, mas é muito importante você soldar, porque não tem perigo de de soltar, de dar mau contato quando você terminar de fazer a instalação. Então a solda é importantíssima. Estamos quase na finalização dessa montagem. No caso da instalação elétrica, né? A gente vai já fazer um teste aí para vocês verem. Olha o teste aí dessa placa. Olha a qualidade, ó. Aqui a gente utilizou 12 centímetros de perfil, tá certo? Utilizamos aqui 12 centímetros de perfil para poder dar essa qualidade aqui na iluminação. Você não consegue ver mancha, embora esteja com o celular aí, ó. Você não consegue ver. Por conta mesmo da qualidade mesmo do que a gente está utilizando, do material, a altura correta. É muito importante isso. Olha aí, gente. Olha a qualidade dessa placa. A diferença de ser toda de acrílico para uma placa completa de adesivo. Aí ainda está aceso. Vocês verem a luminosidade. Olha a diferença quando você faz o vazamento. Se você vê aqui, ó, o laranja, ó, sai toda a cor do laranja. Porque a gente não colou em cima do branco. Se a gente colasse em cima do branco, a iluminação desse laranja seria outra. Desse laranja, desse bege, ó. Por isso que a gente faz esse vazamento, porque dá diferença realmente na cor da placa. E no final, né, na qualidade. Então, gente, é isso. Nós estamos já finalizando, tá? Mas fica aí a dica.
faça uma placa que dê qualidade para o seu cliente, porque você tem um diferencial de vender muito mais. Aqui são os L's que a gente colocou, a gente utiliza os parafusos, né? Para poder ter como fazer manutenção, tá? E aí tá a placa finalizada. Valeu, gente. Mais uma vez aí para vocês. E aí, gente, vocês gostaram desse vídeo, gente? Vocês viram aí, né? Perfil, colagem, LED, altura de perfil e espessura de acrílico. Vários processos. Então, gente, fica ligado aí no nosso movimento. A gente vai estar ensinando isso do zero, tá bom? Isso aqui é só uma parte do processo. Mas vocês vão estar aprendendo do zero, tá certo? Então, fica ligado nesse grande movimento que é o acrílico e suas melhores formas. Valeu! Assim é.